Queria primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos meditando a Tua Palavra. Agradecer pelo convite do irmão, pela confiança aí. Vamos fazer uma meditação num texto bastante conhecido, creio da maioria, em 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 19. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele, herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício, a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão,
e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai-te em paz. Então até aqui, né, esperamos que Deus nos abençoe na meditação da tua palavra. Amém? Então nós temos essa passagem aqui, né, que fala de Naamã e desse problema dele, né? Então vamos meditar um pouco nela. Aqui o texto diz, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Então, aqui nós vemos a posição, o cargo, a ocupação que esse homem tinha. Só para lembrar, nesses dias, o exército, a Síria era um exército dos mais poderosos dessa época. Então imagina bem um homem ser o comandante do exército mais poderoso que tinha no momento. Então, sem dúvida nenhuma, um cargo muito importante, muito elevado, uma posição muito elevada. Então era o cargo desse homem. E fala mais aqui também, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Aqui nós vemos uma outra coisa para notar nele, que ele não era um homem que se resumia ao cargo, à posição que ele tinha. Porque aqui já fala sobre a virtude dele, o caráter dele. Então não era uma pessoa que se baseava num cargo alto, elevado, mas uma pessoa, um grande homem e de muito conceito. Então isso já fala mais de virtude, de caráter. Um homem com essas características. E diz aqui também, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói da guerra. Herói da guerra, outra coisa. Imagina como que é tratado, considerado uma pessoa, um herói de guerra. Eu creio que todos já devem ter tido uma noção, ter visto alguma coisa em filmes, alguma coisa assim, né? Uma pessoa muito querida, muito respeitada, uma pessoa vitorioso, uma pessoa muito honrada, um orgulho da nação. Então isso era a situação desse homem. Herói da guerra. Só que o texto, no final do versículo 1, tem uma palavrinha aí que já começa a mudar um pouco tudo isso aqui, né? Diz aí, era ele, herói da guerra, vírgula, porém, leproso. Então, sempre quando a gente vai falar de elogiar alguém, né, a gente está elogiando, tal pessoa é isso, ele faz isso, é uma pessoa boa. Porém, a gente já pensa, vixe, vem uma coisa negativa, né? O porém já dá essa palavrinha porém, ela é uma conjunção adversativa. Uma conjunção, uma ponte, né? Ela vai ao contrário ao que foi expressado antes. Usa-se para introduzir uma oposição ou restrição ao que foi dito. Então, sempre quando tem porém, vai fazer uma restrição, oposição ao que foi dito antes. Né? Então, porém, leproso. E nós sabemos que nesses dias, a lepra era uma doença incurável. Né? Só era curado por meio da intervenção de Deus, por um milagre. Né? Então, era uma doença que começava com uma pequena mancha e, com o tempo, ia espalhando pelo corpo, fazia com que a pessoa perdia a sensibilidade. No estágio mais avançado, a pessoa talvez até perdia membros do corpo e talvez nem sentia tanto por causa da perda da sensibilidade. E nós sabemos, né, que a lepra, na Bíblia, ela é um símbolo, né, um tipo assim, um símbolo do pecado. Do que é o pecado? Pensando do lado espiritual, né, o pecado também, ele está em todo o nosso ser, né? Como diz na Bíblia, da planta dos pés até a cabeça, não há coisa no homem sã. Então, o pecado é uma coisa que nós nascemos pecadores, com a natureza pecaminosa. Antes de cometer o primeiro pecado, nós já somos pecadores. Então, é uma doença espiritual que espalhou por todo o nosso ser também. Então, aqui nós temos esse homem, né? Que apesar de todo esse cargo, de toda essa posição, de todas as vitórias que ele já teve, aí vem essa palavrinha, porém leproso, ou seja, um homem que, apesar de
do status que ele tinha, de tudo que ele já conquistou, porém estava prestes, dentro de pouco tempo, a morrer. Infelizmente, estava sujeito a morrer dentro de pouco tempo por causa dessa doença que era incurável. Né? Então, nós temos um homem acostumado a vencer guerra. Um homem acostumado com batalhas, a vencer guerras, porque aqui fala, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então, um homem acostumado a sair do seu país e vencer guerras externas, né? Um homem que Deus já estava usando ele, porque fala que por ele o Senhor dera. Deus já estava abençoando ele, através dele já dando vitórias à Síria. Então, um homem acostumado a vencer guerras externas, só que esse homem, quando ele chegava no país dele, voltando de uma guerra que ele ganhou, que ele volta vitorioso, quando ele chegava no país dele, na casa dele, quando ele tirava aquela farda, aquela roupa, né, especial, né, aquela armadura, aquela roupa que diferenciava um general, um comandante dos outros oficiais, aquela roupa cheia de detalhes, né, creio que todos devem ter uma ideia. Quando ele tirava essa roupa em sua casa, ele se deparava com a guerra que ele estava perdendo. Se deparava com a guerra que estava perdendo. Então, por mais que acostumado a vencer, em casa, a hora que ele chegava em casa, ele se deparava, essa eu estou perdendo. Essa eu estou perdendo feio mesmo. Né? Agora, o que isso nos mostra, né? Aplicando para nós? O que isso nos diz? Que os maiores desafios, as maiores batalhas, as maiores guerras que temos, elas não são exteriores, são interiores. Nós temos, como cristãos, temos duas naturezas, temos uma natureza pecaminosa. Então, os maiores desafios, as maiores guerras que nós temos, não são fora externas, mas sim internas. Sim, internas. E aí eu pergunto, né, como estamos? Será que nós estamos ganhando essa guerra interior? Será que nós temos ganhado ela? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas, né, ele fala o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, ou seja, faz guerra contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, ele faz menção da guerra que existe, uma pessoa salva. Eu vou ler uma outra passagem, não precisa ir lá, para ganhar tempo, que ele fala em Romanos 7, ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ele fala, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas olha só o que ele diz agora, ó. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele fala, mas vejo nos meus membros uma outra lei que guerreando. Será que todos aqui sentem essa guerra interior? Porque como cristão, tem que sentir essa guerra. Porque se é cristão mesmo, tem que sentir. Porque se não está sentindo, é porque certeza que está perdendo a guerra. Se não está nem sentindo essa batalha, essa guerra dentro de você, com certeza está perdendo. Se é cristão mesmo, está perdendo essa guerra. Então, será que nós percebemos? Será que todos aqui percebem essa guerra? Né? E aqui também nós podemos ver o seguinte. Nós estamos aqui pensando sobre um porém na vida de Naamã. Né? Todos nós temos poréns em nossas vidas. Cabe a cada um de nós estar se examinando. Qual porém? Eu também me pergunto, qual porém na minha vida? Qual porém na sua vida? Né? Qual porém nas nossas vidas? Porque com certeza
tem coisas em nossas vidas que talvez só nós e Deus é que sabe. Tem outros poréns que talvez os irmãos sabem, né? Um exemplo disso, a gente pode ver talvez um irmão falar de algum irmão, né, comentar, falar, ó, fulano, ele é uma pessoa assídua nas reuniões, porém, aí a gente já pensa, porém, dorme nas reuniões. A gente pode falar, o irmão, ele é assíduo nas reuniões, porém, não quer saber de ler a Bíblia em casa. Está vendo? É alguns poréns talvez que temos, né? Agora, isso é só um exemplo básico, né? Tem coisa muito pior. Tem coisa que só Deus é que sabe, nós e Deus que sabemos. Poréns nas nossas vidas, né? Talvez uma pessoa, ela pode ser bem-sucedida profissionalmente, uma pessoa que tem uma boa profissão, uma pessoa que lidera outros, uma pessoa profissionalmente bem-sucedida, né, competente, só que quando ela chega em casa, no lar, ele é um fracasso. Pode acontecer assim. Profissionalmente, um exemplo, né, competente, mas em casa, um fracasso. Porém, em casa, um fracasso. Então, Deus, Ele quer tratar dos poréns em nossas vidas. Ele quer tratar. A gente vai ver aqui esse porém na vida de Naamã, que Deus vai tratar, e vai tratar também de outros na vida dele. Deus vai fazer uma obra completa na vida dele, e em nossas vidas também Ele quer fazer. Então, continuando, fala aí o seguinte, no versículos 2 e 2, já fala assim, ó, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então aqui, ó, o que nós temos aqui, né? Levaram cativa uma menina. Imagina o contexto de uma guerra, né? Eu creio que todos devem ter uma ideia. Hoje em dia a gente vendo imagens, né, da guerra lá na Ucrânia, dos lugares que são mais atacados, o que acontece? A devastação, né? Então imagina o contexto de uma guerra, a devastação, o que acontece quando um outro exército vai lá e conquista um lugar, uma região, devasta, destrói tudo, né? Então imagina o que acontece nessa batalha, nessa guerra, o lugar onde essa menina morava, né? É arrasado, é destruído. Muitos morrem, muitos são levados como escravo, cativo, no caso dessa menina. Então imagina o que deve ter acontecido com os pais dessa menina, a família dessa menina. Provavelmente tinha morrido, ou talvez tinha sido levado como escravo, cativo também, ela nem sabia. Então imagina a situação, né? O lugar, o que aconteceu com essa menina, com a família dessa menina, e ela está lá. Foi levada cativa para a casa de Naamã, desse líder, desse comandante desse exército que foi lá e arrasou a terra natal dela. Então imagina o mal que Naamã fez, causou para essa menina. Dá para ter uma ideia do mal que ele fez para ela? Não foi grande? Né? Naamã, através do seu exército, tinha causado para essa menina? Então essa menina, ela tinha motivos para odiar Naamã, não é verdade? Tinha motivos. Se fosse nós, por exemplo, no lugar dela, o que a gente faria? Talvez ele fala, bem feito, agora, tomara que morre com essa doença. Talvez a gente ia desejar isso. Mas o jeito que ela agiu aqui? Então imagina a atitude dessa menina, a ousadia, a fé no Deus dela, o amor, a compaixão pelas almas perdidas, né? As almas perdidas, no caso aqui, compaixão pela outra alma, né? Pelo próximo. Aqui já estou adiantando o que a gente vou aplicar aqui nisso, né? Então imagina a atitude dessa menina, né? Ela tinha todos os motivos para odiar Naamã, mas o que ela fez? Ela amou ele. Ela amou ele, né? Então imagina essa situação. Será que aqui tem uma lição para nós também? Creio que tem, né? Porque essa menina, ela tratou com bem aquele que fez mal para ela. Nós. Nós não temos feito bem nem sequer para aqueles que são próximos a nós. Talvez, muitas vezes, pessoas que convivem com a gente. Talvez a gente não tenha feito bem.
pessoas que estão perdidas, parentes, né, amigos, e que talvez a gente fica calado, não fala nada, não sente um amor por essas almas, sabendo que estão perdidos. Então nós não temos demonstrado esse amor, essa compaixão nem para os próximos a nós, que dirá os inimigos. Então, com certeza, o exemplo dessa menina aqui diz muito, né, para nós. Vou ler outra passagem, né, que diz muito se encaixa muito com esse texto, né, em Romanos, não precisa ir lá. Romanos 12, versículo 17 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Agora olha só. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Então, que exemplo, né? Que esse exemplo possa estar falando para nós, né? O exemplo dessa menina. Então, continuando, versículos 4, né? Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Agora olha só o impacto, né? O efeito do que essa menina falou, o impacto que teve. Tomou outra proporção, virou um assunto diplomático, de rei para rei. Está vendo aqui o que virou o assunto aqui? Por causa da menina dela. Imagina a coragem dela de falar, porque deve ter sido difícil para ela. Ela não era ninguém. E por causa dela falar, dela ter coragem, a ousadia dessa menina, está virando um assunto diplomático aqui, de rei para rei. E agora nós vamos ver então, né? Nós vamos começar a reparar aqui alguns erros que Naamã comete, né? E alguns erros também, né, na personalidade de Naamã. Porque ele, apesar de ser um herói de guerra, um grande homem de muito conceito, nós vamos ver também nesse texto que ele é um homem orgulhoso, arrogante, soberbo, e Deus vai tratar isso aí. Vai tratar da lepra dele, mas quer tratar também isso, quer fazer uma obra completa nele. Mas nós vamos ver, então, alguns erros que ele começa a cometer aqui. O primeiro erro que Naamã comete é de confiar em homens, de pôr expectativa em homens. O que acontece? Ele já vai a um rei, e esse rei faz uma carta para outro rei, e ele começa a ficar esperançoso com isso aí. Estou tendo uma boa recomendação aqui, e estou indo, né? Então ele começa a pôr esperança nisso aí. Isso aí é um erro que ele comete, né? Começa a se fiar nisso aí, né? Ter esperança nisso aí. Esse é o primeiro erro. Um segundo erro que ele comete está na metade do versículo 5, né? Na parte B do versículo 5, que fala o seguinte, ó: ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Qual é esse erro? Né? Só para deixar mais claro, essa passagem aqui, numa outra versão mais, acho que é a NVI, ela é mais específica nisso aqui. Ela fala que ele levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. O que ele levou aqui, se for ver nos valores de hoje, é o equivalente a cerca de 3 milhões de reais. 3 milhões. Então já pensou o que esse homem estava disposto a fazer? Que ele estava levando? Uma fortuna de 3 milhões de reais que ele estava querendo ir para ofertar lá, né? Para ofertar não, né? Esse é o segundo erro dele. Achar que compra o milagre. Achar que compra a Deus. Então ele está querendo pensar, ele está pensando assim, não, eu estou precisando, eu estou doente sim, mas eu não sou qualquer um. Eu não vou chegar lá de mãos vazias. Eu tenho algo a oferecer. Eu tenho
muitas posses, eu tenho o que oferecer, eu não vou chegar de mãos vazias. Então é isso que ele está pensando. Eu não é qualquer um. Né? Então, só aplicando rapidamente, né? No sentido do pecador diante de Deus, né? Para salvação, é os mesmos erros, né? Que o pecador comete quando quer o perdão dos pecados, né? Quer a salvação. Confia em homens. Confia em religião, confia em boas obras. É um dos primeiros erros também que acontece. Então Naamã pensou assim, eu não sou qualquer um, eu tenho algo a oferecer. O pecador que quer o perdão dos seus pecados, ele quer fazer alguma coisa para agradar a Deus. Ele não entende a situação dele, acha que a religião dele vai agradar, acha que as boas obras dele vai agradar, e não vai. Então ele pensa assim, não, eu tenho alguma coisa, eu não sou tão ruim, eu sou uma pessoa boa. E não entende. Não quer chegar de mãos vazias, é o que Naamã pensou, né? E agora aqui no versículo 6 e 7, nós vamos ver então Naamã tendo a primeira decepção dele por causa de confiar em homens. Ele vai ter, né? Ele vai ter essa decepção duas vezes. A primeira é essa aqui. O que acontece no versículo 6? Ó? Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha o que aconteceu na hora que ele chega com essa carta. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes. Isso aqui por que será que ele rasgou as vestes? Em sinal de desespero, de indignação, de não poder fazer nada. Fala assim, mas não é possível. Né? Ele fala assim, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para me curar da sua lepra? Então o rasgar as vestes aqui é um sinal de indignação por não poder fazer nada. Né? Ele pensa assim, ó, notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ele pensa assim, esse homem, ele fica desesperado porque pensa assim, do exército poderoso. Ele só quer um pretexto para romper comigo. Romper o quê? Algum acordo de paz que eles tinham no momento, provavelmente. Né? Então ele está procurando um pretexto, porque não é possível pedir uma coisa dessa. Né? Ele fala, acaso sou Deus? Então, é coisa só para Deus. Né? Então aqui Naamã já se decepcionou a primeira vez aqui por confiar em homens. Falou, vixe, esse aqui, coitado. Olha o desespero dele. Não pode fazer nada. Aí no versículo 8 diz assim, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Então, ouvindo, porém, Eliseu. Né? Aqui fala ouvindo, porém, não quer dizer que Eliseu estava lá no mesmo lugar, ou era vizinho ali do palácio. Ouvindo, porém, aqui quer dizer assim, ficou sabendo, porque esse evento aqui, essa que a gente vai ver aqui no versículo 9, né, veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Né? Então, Naamã, ele foi com a comitiva, né? Ele foi ostentou, então ele foi então chamou a atenção da cidade. Né? Então, ele ficou sabendo por isso, porque, de acordo com alguns comentários, Eliseu morava a cerca de 16 quilômetros do palácio do rei. Então, não é que ele estava lá ouvindo, então ele ficou sabendo. E aí ele manda dizer isso, né? Para ele vir. E agora no versículo 9, a gente vê um terceiro erro de Naamã, é o de achar que impressiona a Deus. De achar que impressiona a Deus. Porque, ó, veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Olha só, seus cavalos, seus carros. Então ele queria impressionar. Ele achar que impressiona a Deus. Né? Essa comitiva, essa pompa, né? Chamou a atenção das pessoas, mas de Deus, não. Né? Então eu queria ostentar a sua importância. Ó, aqui não é qualquer um que está chegando. Aqui não é qualquer um. É uma pessoa importante. Né? E o versículo 10 diz assim, então Eliseu lhe mandou, ele chegou lá, né? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Olha aqui então outra decepção que ele tem, né?
Vai ter outra decepção aqui, porque imagina bem, ele chega com essa ostentação toda, com essa comitiva toda. Imagina se fosse aqui, né, a casa de Eliseu fosse aqui, né, nesse salão, ele chegando aí, Naamã. Ia estar ocupando a rua inteira aí, a comitiva dele, né, chamando atenção mesmo, um homem importante. Agora pensa bem, olha o que aconteceu aqui. Eliseu nem saiu ao encontro dele. Nem quis sair ao encontro dele. Por quê? Não podia, esse homem era muito orgulhoso. Simplesmente Eliseu manda um criado, talvez um menino, lá para dar esse recado para ele, para ele fazer isso. Imagina a indignação dele, ele se achando, né? Então aqui, ele tem mais uma decepção, né? Qual que é? Por confiar em homens, mais uma vez, ele tem a segunda decepção. Ele estava confiando, pondo a expectativa em homens, ou seja, no profeta, né? Ele não tinha que confiar no profeta, mas no Deus do profeta. No Deus do profeta. Então não deve confiar em homens, nem que esse seja o servo de Deus, né? Então ele achando que ia impressionar, imagina bem, achando que ia impressionar, chega lá, chega um criado lá e fala isso para ele. Ele fica, né? E aqui fala, né? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, né? Por que será, né, 7 vezes? Por que no Jordão? Né? Se Eliseu falasse para ele assim, ó, vai, lava, mergulha uma vez no Jordão, ele seria curado? Seria, porque era a ordem de Deus. Seria. Mas foi 7. Ele mandou 7. Então ele não tinha que questionar, né? Porque a gente vai ver aqui que ele vai questionar. Ele pensava, ele vai falar. O jeito que ele pensava que ia ser. Então, só para lembrar, né? Lembra os milagres do Senhor Jesus? As formas que ele realizou, alguns milagres? Algumas vezes ele realizou milagres à distância. Ele simplesmente disse, vai e será como forma a tua fé. Outras vezes ele realizou milagres pondo a mão. Outras vezes ele realizou milagres a pessoa tocando nele. Outras vezes ele realizou o milagre cuspindo no chão, fazendo lodo e passando no olho. Outras vezes em 2 tempos ele fez o milagre. Então, o milagre é de Deus, é a forma que Deus, é Ele que manda. É o jeito que Ele fala. Né? É Ele que decide o jeito que vai ser. Então, depois, mais abaixo, a gente vai pensar um pouco mais nisso. Mas agora no versículo 11, diz assim, ó, Naamã, porém, muito se indignou. Por que se indignou? Por quê? Porque não foi recebido. Não foi do jeito que ele pensava, né? Naamã, porém, muito se indignou e se foi, porque não impressionou. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então aqui tem um 4º erro dele, achar que as coisas é do jeito que ele pensa. Achar das coisas que é do jeito que ele pensa. Né? Então esse homem aqui vai ter uma lição aqui agora. Ele precisava aprender a ser contrariado. Ele precisava saber ser contrariado. Nem tudo é do jeito que ele pensa. Nem tudo é do jeito que ele tinha que ser do jeito que ele pensava. Então é um outro erro dele aqui. Precisava aprender isso. Agora aplicando para nós, para a igreja. Quantos que não tem hoje, né, que por causa de que não comete essa mesma atitude? Por causa de alguma coisa na igreja que ele pensa que tinha que ser daquele jeito, e ele talvez não concorda, muito sai, né, contrariado, rebelde, quer desistir, quer ir embora, porque, eu pensava que tal coisa tinha que ser assim, eu pensava que tal coisa, eu não gosto disso, não gosto daquilo, e ele vai para outra igreja e é a mesma coisa. Pensava ele. Quantos não pensam? Então a pessoa tem que aprender a ser contrariado. Nem tudo é do jeito que você pensa, que a gente pensa. A gente tem que respeitar. Então tem uma lição para nós aqui também. E é claro, aplicando, né? Não dá para não falar sobre esse texto, não aplicar sobre a salvação. Né? Quem diz que é do jeito que você pensa? Né? Quem diz que é do jeito que o homem pensa a salvação? Lembra Adão, quando pecou? O que ele pensava que ia fazer, que ia dar certo? Pensava Adão que folhas de figueira ia cobrir. Não resolveu o problema.
Pensava erramente dele. Não dá. E quantas pessoas hoje em dia que pensam, o importante é seguir uma religião? Quantos que um dia vai estar perdido, eternamente, lamentando, falando assim, pensava eu que era só seguir uma religião, pensava eu que era ser uma pessoa boa, né? Não que tem que ser ruim, mas pensava errado. Deus, ele fala, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. A salvação, então, é do jeito que Deus